Shalom. Boker Tov, são agora 5 horas e 38 minutos. Eu me deitei à meia-noite, pelo menos, muito cansado. Levantei às 3 e pouco e terminei de escrever o bloco 3. E depois de fazer um café, filmar a lua, estou aqui para gravar essa parte 3. Aí enquanto renderiza eu vou dormir um pouco, para começar então a escrever a parte 4, para poder gravá-la ainda hoje, para que amanhã esteja tudo pronto. Que nosso Pai nos ajude a entender o que nós estamos tentando explicar, o que nós estamos demonstrando, de maneira assim a falar da palavra de Yahu, que é o principal, mas utilizando muito também as informações históricas da humanidade, que as duas coisas andam juntas, uma vez que tudo foi predeterminado pelo Pai. O que ocorre na humanidade também são mostras para nós de qual é o plano. Quando Mashiach disse, que soubéssemos ver os sinais, ele quis dizer para nós olharmos o que ocorria em volta, o que ocorria no mundo, não ficar olhando para o céu e esperando um sinal do céu, Então, que o Pai nos ajude em nome de Yahushua Mashiach, eu a falar e você a entender, e vamos em frente. Então, bloco 3, Vamos prosseguir então, falando, com as palavras de Yahushua, claro que inspirado pelo Ruach HaKodesh de Yahu, sempre. Ele nunca disse que as palavras dele eram dele. Ele sempre colocou que ele falava aquilo que o pai dele lhe transmitiu pela própria palavra do pai. Então nós temos que saber essas diferenças. Tem gente que até fala que o Mashiach criou novos mandamentos. Não. Ele apenas nos explicou como realmente praticá-los. Mas voltando, então, nos versículos 6 e 7 do capítulo 24 de Mateus, que nós já até lemos, vamos ler novamente para dar um outro enfoque. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, pois é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Bom, a questão de guerras e rumores de guerras, eu creio que o que nós falamos, já foi o bastante na parte anterior, para termos uma ideia do que temos pela frente. Essa que ocorre, desde 2011, está próxima de sua finalização. Eu não sei se vocês estão entendendo agora o porquê de eu ter falado a respeito da Síria e da Ucrânia. Mas vamos em frente, pois se eu demoro a escrever, mais países aderirão à guerra, pois a velocidade em que a carruagem anda hoje, nós já estamos praticamente vivendo um tempo adicional. Então, vamos partir para outro assunto. O Mashiach cita,
e haverá fomes. Veja, sabemos que ocorre fome na terra desde os tempos muito antes de Ahu ter criado a sua nação Kadosh. E que inclusive esse foi o motivo de nossos antepassados terem ido para o Egito. Nós lemos na palavra que quando Jacó soube que no Egito havia trigo, ele disse a seus 10 filhos: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. E assim, os 10 irmãos de Yosef, que já estavam no Egito, para quem vocês todos devem conhecer a história, desceram ao Egito para comprar trigo pela primeira vez. Nós vemos também, tem muitas passagens que falam de fome na Bíblia. Nós vemos também que na época de Eliarro, durante o tempo que não choveu, também ocorreu grande fome. Mas nós percebemos que aqui o Mashiach coloca a fome como algo resultante do progresso industrial, do capitalismo e dos pós-guerras. Vamos analisar algumas coisas, algum material aqui que eu compilei, para que vocês possam entender como tudo faz parte de um plano. Tudo segue uma sequência lógica e tudo, na verdade, feito pelo homem, muitas vezes ele nem percebendo aonde, é como fala, os caminhos que parecem certos ao homem acabam na sepultura. Então nós vamos falar aqui sobre as fases da história da alimentação. Isso aqui, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Veja bem, os métodos de conservação de alimentos ao longo da história, da alimentação da humanidade, acompanharam e permitiram o desenvolvimento do homem. Alguma vez você pensou nisso? Veja bem, foi devido ao desenvolvimento da preservação dos alimentos ao longo da história, que o homem foi evoluindo a nível tecnológico, até chegar no nível de hoje. Eu nunca tinha pensado nisso. Um publisher de 3 mídias do setor alimentício, Antônio Carlos de Faria, ele diz o seguinte: ele diz assim, a humanidade chegou até aqui devido ao processamento de alimentos. A primeira necessidade do homem foi de se alimentar, e por isso procurou meios de prolongar a vida útil dos alimentos. Percebe? E ele analisa, ele diz o seguinte: hoje a indústria de alimentos recorre a todos os meios tecnológicos para facilitar a vida do homem. E conclui. Então, é incrível, porque a história demonstra que mesmo antes do homem adquirir o controle da agricultura e da criação de animais para consumo, o homem esteve preocupado em manter reservas, da carne que ele caçava, dos vegetais coletados para sua sobrevivência, enfim. A natureza, como o ciclo anual da mudança de estações e as oscilações que definem os períodos de escassez, de fartura, e também hábitos culturais, por exemplo, no início tudo eram todos nômades, ou seja, eles viviam circulando. Então, são alguns dos fatores que definiram a necessidade de se preservar os alimentos pelo maior tempo possível. E isso foi ocorrendo a partir das experiências no dia a dia.
o homem foi descobrindo os meios para conservar seu sustento e garantir a sobrevivência. O calor do sol, fogo e gelo, elementos todos encontrados, né, na natureza, foram, assim, os recursos, né, primitivos, vamos dizer assim, que os homens encontraram e lançaram mão disso. Esses elementos, né, é que ofereceram as pistas, vamos dizer assim, para o futuro da preservação alimentícia. Na era moderna, né, a ultrapasteurização e a liofilização, métodos, né, tecnologicamente avançados e super eficientes para a conservação de alimentos, né, são baseados nos mesmos princípios do uso do calor e do frio para a conservação. Supõe-se que a primeira forma, né, de salga, né, que foi a primeira forma que talvez eles tenham utilizado, consistia em enterrar os produtos da caça na areia da praia, para que o sal do mar penetrasse nos alimentos. Na antiguidade, né, fenícios, egípcios e gregos secavam peixes para poder transportá-los com segurança. Nós vemos que até hoje, né, existe o peixe seco, a carne seca, né? O charque, como eles falam hoje. Há cerca de 5.000 anos atrás, os chineses usavam o mesmo método. No entanto, a história mostra que o hábito do sal para preservar alimentos, né, vem quase sempre combinado com a exposição ao sol. É claro, ele iniciou eles colocando ele numa praia próxima à água, enterravam os alimentos e o alimento ia absorvendo sal, porque tem as marés. E quando a maré baixava, ele ficava o dia todo sob a luz solar, o que fazia com que ele secasse, né? Então nós sabemos que isso uma das formas mais antigas utilizadas pelo homem é aquela que depois que ele conseguiu separar, né, o sal da água do mar, ou conseguiu entender isso, então ele passou a utilizar o sal e deixar a carne do animal, do peixe, né, exposta ao sol. Então essa é uma das formas mais antigas, né, utilizadas pelo homem. Isso é encontrado em pinturas rupestres, né, que revelam que esse método de conservação já era conhecido há muitos séculos. Tá? Na antiga Mesopotâmia, atual região do Iraque, por volta de 2.000 anos antes da Era Comum, os peixes eram dessecados e conservados em salmoura. E essa salmoura, né, era muitas vezes acrescida de condimentos, que servia para conservar e temperar, podendo muitas vezes ser diretamente degustada, né? Eu me lembro que quando eu morei na Bahia, nos anos 70, em Porto Seguro, eles usavam muito, né, porque era uma colônia de peixes na Real da Ajuda, de peixes não, de pescadores, e eles usavam muito, né, eles pescavam, salgavam e colocavam nos telhados das casas. O que faziam também com a carne, né, carne ovina, suína. E aquilo era tão gostoso que você podia comer sem ter que cozinhar, sem ter que nada. Né? Você puxava, saía
Por isso que eu digo, né, esse charque que nós vemos hoje para comprar, isso não é carne seca, né, isso é, sei lá, né, a carne seca é deliciosa. Não que o charque não seja, mas a carne seca é muito mais. Então, como eu acabei de dizer, que ela poderia ser diretamente degustada, ou seja, não havia necessidade de preparo. Isso quem nos informa é o professor de Antropologia e História, né, José Manuel de Sacadura Rocha, né, no artigo Civilização e Culinária, que pode ser encontrado no site Gastronomia e Negócios. Bom, o próximo passo que foi dado foi o gelo. Ou seja, a utilização de baixas temperaturas, né, para a conservação dos alimentos também se perde na história. Assim como no caso do uso do fogo, a carne de caça e os vegetais guardados em locais frios, por exemplo, conservavam-se por mais tempo. Por exemplo, muitos homens moraram em cavernas realmente. E com certeza, né, arqueologicamente falando, eles colocavam os seus alimentos nas partes mais profundas das grutas ou cavernas onde viviam, porque era mais frio e eles notaram que os alimentos demoravam mais tempo para perecer, né, para estragar. Por isso o homem, né, fazia isso com os seus alimentos. Nós sabemos que há cerca de 4.000 anos, né, os chineses já utilizavam o gelo para conservar peixes. No começo dos anos 1800, tá, da nossa era, né, século XVII, o congelamento já era tido como uma forma eficiente, né, para a preservação de alimentos. Os norte-americanos passaram a utilizar o método desde a segunda metade do século XIX para conservar peixes em recipientes rodeados por gelo e sal. A partir do começo dos anos 1900 já congelavam ovos e frutas, verduras, sucos, concentrados e alimentos cozidos, né? E até pratos prontos. Né? Mas tudo isso que nós vemos, né, é leite, longa vida, não sei o quê, né? Eles passaram a existir apenas na segunda metade do século XX. Os maiores adiantos, né, nessa categoria, né, nesse quesito, alimentação. Interessante, né? Porque foi a Segunda Guerra acabou em 45 e em 50, mais ou menos, 1950, que começaram a crescer muito rapidamente, né, na tecnologia alimentar. As primeiras máquinas, né, vamos dizer, de refrigeração eram à base de amônia, que eram destinadas primeiramente a armazenar peixes, né? Essas foram fabricadas por volta de 1880. Então nós observamos, né, que o andar da carruagem era muito lento, porque era na base da experiência, de ir conseguindo, de não sei o que, era... Muitas vezes essas invenções surgiam, as ideias surgiam de homens que não tinham formação, né, nenhuma e acabavam utilizando e às vezes nem passavam para muitos outros, né, então a coisa demorava para chegar, né? Não é que nem hoje que sai um telefone novo, você sai na rua e está todo mundo já com na mão, né? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, né, sobre alimentos, né, a forma que ele, durante, né, o passar dos séculos, foi sendo processado, né, e onde podemos encontrar
toda a fase do processo de crescimento e descobertas de como manter os alimentos, né? Eu sugiro aqui um site, né? Eu coloquei aqui no e-book o link, tá? É bem extenso, mas eu li tudo, né? E achei muito importante e aprendi muita coisa, né? Aliás, estar fazendo essa apostila me abriu muito a mente para muita coisa, né, que eu nunca iria imaginar, né? Bom, é bastante interessante saber que a alimentação é o que levou o homem a buscar respostas, né? E com essas respostas ir ocorrendo lado a lado, né, vamos dizer assim, o crescimento da tecnologia e a do número de pessoas em todo o mundo. Se lemos um texto, entenderemos melhor agora. Quer ver? Esse texto está em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que diz assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, ou seja, tropeços, problemas, né? E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então observe, desde então, porque o plano do Pai foi escrito antes da fundação, antes da criação de todas as coisas. No plano do Pai, estipulava, determinava que o homem chegaria no seu auge de evolução, no seu auge de criação, né? Nós lemos em Bereshit Gênesis, né, inclusive, é claro que isso é tudo simbólico, né, mas que foi colocado uma espada flamejante, né, em volta da árvore da vida, para que o homem não se tornasse eterno. Nós vemos lá Yahu dizendo assim, para colocarem aquela espada, né, porque o homem era como eles, conhecia o bem e o mal. Imagina então se ele comesse da árvore da vida, né? Mas tudo isso é claro que o Pai sabia e já estava programado. Então nós estamos vendo aqui que, além, né, de ser, vamos dizer, uma maldição, né, ao ser humano, isso faria com que o homem, por causa de suas necessidades de se alimentar, que, se nós formos pensar bem, nós podemos passar sem tudo, mas sem água e sem alimento, sem chance, na verdade. Então, pelas suas necessidades alimentares, ele pudesse evoluir tecnologicamente para chegar até o ponto onde ele pudesse até destruir o próprio planeta, que é o caso hoje, né? Gerando assim um crescimento exacerbado da humanidade, né? O que o manteria sempre em conflitos, né? Nós vemos aí, por exemplo, falando do Brasil, movimentos do sem teto, do sem terra, do sem sei lá o quê, né? Eu sou um sem teto, né? Porque eu moro de aluguel, mas eu não entro em movimento nenhum, né? Mas nós vemos que o que manteria os humanos, vamos dizer assim, sempre, né, em rebeliões e guerras, sempre foi o excesso de população. Mesmo sabendo, né, que a humanidade que existiu antes do século XIX,
até quando começou, se juntar a todos, dá uma parte pequenininha do que hoje existe. 8 bilhões e não sei quanto. Percebe? Mas, para cada época, né, para cada... Vocês imaginam, hoje, por exemplo, nós temos alimentos que daria para toda a população mundial estar comendo bem. Mas devido a conflitos de ideias, de imperadores, de ditadores, de presidentes, enfim, né, das nações serem bem divididas, né, e mal cuidadas, porque são cuidadas pelo homem, é homem mandando em homem, né, para a sua própria perdição. Então surgem as rebeliões, as guerras, os conflitos, tudo isso, né? E por dentro, né, dessas rebeliões, guerras e conflitos, né, como nós vimos, né, sobre a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, ali também foram utilizadas suas habilidades tecnológicas para criar a cada dia armas mais potentes, né? E passaram a dar valor a essas, mais valor, vamos dizer assim, a estas, né, a criação de armas, as coisas bélicas, né, do que a vida dos mortos pela fome. Dos mortos pela fome. Lembram-se no bloco passado, nós lemos, né, num pedaço que diz assim: em estado de guerra, guerra total, falando da Segunda Guerra, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Entendem? Aqui vai ser listado, né, o que de mais antigo eu encontrei sobre fome mundial nos livros de história da própria humanidade. Sabendo, né, que a própria palavra de Yahoo nos mostra dados muito mais antigos do que a história, porque para a história tem que ser comprovado arqueologicamente, de alguma forma, né? Já a palavra de Yahoo é dita para aqueles que creem em Yahoo e para aqueles que têm fé de que a verdade é a palavra dele, né? Mas na verdade eu quero chegar aos nossos dias rapidamente, né? Para não sair do objetivo dessa compilação de fatos, que é o de abrir os olhos dos chamados para a hora em que estamos vivendo. Vocês lembram da passagem dos cientistas do relógio no fim do mundo? Bom, eu não vou ler, é claro, porque é uma lista enorme, né? Veja, esta é uma lista incompleta das maiores fomes reconhecidas pela história, ordenadas por data desde o século V antes da Era Comum até o século XXI, no ano 2009. Para vocês terem uma ideia, começa aqui no século V antes da Era Comum, no ano 440, né? Antes da Era Comum, com uma fome que atingiu Roma. Daí para cá é que eles têm essa lista. Ela vai embora, ela vai embora, ela vai embora. Muito longa a lista, é claro. É século por século. E quando nós chegamos no século XVIII, XIX, XX, aí a coisa pega mesmo, né? Até tem um detalhe, né? Vocês vão ver na lista, né? Que em várias ocasiões ocorre, né, de aparecer que
A fome foi causada pela O100, uma sigla com letras maiúsculas. E eu li aquilo e falei, o que é O100? Né? Aí li que até no Brasil houve, né, um problema de fome no Nordeste por causa da O100. Observe, a O100, né? Aí eu fui ver, procurei na internet. A O100 é uma sucessão de eventos alternados. Não entendemos completamente o que dispara as mudanças entre as condições do El Niño e La Niña. Mas o O100 claramente depende de uma ação recíproca entre correntes oceânicas e ventos. As águas oceânicas estão sempre trocando energia na forma de calor. Então, esse O100 que eu li tantas vezes são os problemas climáticos. E é interessante que nós só vemos falar nisso, talvez até por desconhecimento, né, anteriormente, mas a partir do século XX. Tá? Então, quando vocês estiverem de posse da apostila e vocês lerem essa lista, né, porque tem gente que diz que não gosta de ler, né? Quem não gosta de ler fica sem saber, né? Mas é importante, né? Porque no mínimo você vai estar adquirindo um pouco mais de cultura geral. E no máximo você vai estar entendendo como funciona, né? A mente de nosso Pai, o seu plano, para que o homem atinja o ponto que ele quer, para que ele intervenha e então Yahushua começa o milênio. Mas é interessante nós notarmos, né, que vocês vão ver que até o século XIX as fomes tinham certos endereços ou certos países, né? Do século XX em diante, os centros atacados pela fome mudaram de endereço. Principalmente após a Segunda Grande Guerra. E outra coisa que eu achei interessante é que nessa lista, né, que vem até 2009, no século XXI, nenhuma vez encontramos na lista da fome os Estados Unidos da América. E dentre os países citados, né, desse período em diante, percebemos que guerras, revoluções e catástrofes naturais, né, foram o motivo do surgimento da fome. Então o Mashiach falou de guerras, aí ele falou de fome, de peste, de acidentes naturais, catástrofes. Né? Se formos observar as questões de guerra, né, que travou o Zewa, por exemplo, os Estados Unidos da América, sempre acabaram dando errado. Porque, na verdade, eles sempre entraram do lado oposto do que deveriam. Né? Hoje nós sabemos disso graças à mídia, né, principalmente a mídia russa, né, que nos demonstra claramente, né, que até o Daesh foi criado pelo próprio Estados Unidos, né? Então, e é interessante que sempre acabaram dando errado, né? A Vietnã, todas as guerras que eles participaram, né? A não ser as duas grandes guerras, porque se os aliados ganharam, eles ganharam junto, né? Mas nós podemos ver que no Vietnã, por exemplo, eles tomaram, né, vários chutes lá, né? A morte de centenas de milhares de americanos, né? E o pior de tudo, né, os inimigos tomando o poder dos países onde lutar. Ou seja, eles foram lá para ajudar, entre parênteses, é claro, hoje nós sabemos que a história não é bem essa. Por exemplo, Saddam Hussein era amado pelo seu povo porque
o país era uma maravilha, só que eles entraram em conflito por causa de petróleo. Então os Estados Unidos foi lá para derrubar, né, o governo de Saddam Hussein. E no fim quem tomou o poder lá foram os homem-bomba, foram os, né, e os Estados Unidos ainda saiu de lá com o rabinho no meio das pernas. Então sempre acabou dando errado, né? Isso demonstra, né, que embora ele tenha o status de superpotência, né, eles são mais fracos do que aqueles que passaram por fome, pestes, etc. Estão me entendendo? O que nos leva a olhar para o hoje e perceber que os Estados Unidos da América perdem a cada dia mais de sua superioridade, domínio. E que países que sofreram fome, pestes, calamidades, hoje estão em maiores e melhores situações, né, do que os próprios eu. Veja, por exemplo, o caso da China. Olha esse exemplo. Entre 108 antes da Era Comum e 1911, isso antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, 108 antes da Era Comum até 1911 da Era Comum, existiram não menos que 1828 grandes fomes na China. Ou quase uma por ano, em uma ou outra província. Mas as fomes variavam, né, drasticamente na sua severidade. O que nos demonstra claramente que quanto mais adversidades um povo passa, mais forte fica. Ocorrendo o mesmo com pessoas individualmente. Sendo este, né, o real motivo pelo qual o nosso Hu, né, nos testa de forma firme e forte, para que quando chegar a hora, nos mantenhamos firmes, ocorra o que ocorrer, não dobrando, né, nossos joelhos frente às provações como a grande maioria faz, mas com um grito de guerra vencer o inimigo. Porque nós temos que entender, afinal, somos ou não o povo, os servos do Hu dos exércitos? Não é à toa que ele seja o Hu dos exércitos. Observem como funciona o plano de Hu. Os Estados Unidos da América sempre se gabaram pela criação do capitalismo, principalmente após 1945. Quiseram e quase conseguiram globalizar o capitalismo. Né, o sonho americano, aquela coisa toda. Né? Até hoje, né, tem muita gente que assim pensa. Né? E hoje é um dos países, né, que mais deve, por exemplo, para a China, que passou por mais de 1.800 fases de fome. O seu rival, né, que era as duas potências que surgiram após a Guerra Fria, né, a Rússia e os Estados Unidos, ressurge, né, desde 2011, no cenário mundial, consolidando, né, em 2016 com a questão síria, né, mais forte, né, do que a outra potência em todos os sentidos, inclusive, né, até no modo de ser, né. Nós vemos hoje a Europa se organizando, né, pois não quer mais a ajuda, né, dos Estados Unidos.
Porque já perceberam que a ajuda dos Estados Unidos só existe quando é feita à vontade dos Estados Unidos, né? E hoje tem um presidente, né, lá, que em pouco tempo de mandato, né, já tornou os Estados Unidos da América o inimigo número 1 em quase todo o mundo. O Oriente cresce, se coloca em posição de luta. A Ásia, né, já está preparada para o inevitável. Se isso tudo fosse apenas coisas de homens gananciosos brigando por poder, com certeza os Estados Unidos da América, né, famosos por suas falcatruas diplomáticas, estaria agindo de forma a conseguir aliados e não mais inimigos a cada dia. Concorda? Com uma só palavra, né? Agora, ontem, né? O presidente dos Estados Unidos da América conseguiu colocar alguns países, né? Tipo Havaí, El Salvador e outros ali, né? E também, né, um continente inteiro, né, africano, com apenas exceção, né, do Sudão do Sul, que foi mais restritivo, né? O presidente lá disse assim: a menos que tenha dito especificamente sobre o Sudão, não temos nada a dizer. O que ele disse? Por que eles tinham que receber, né, os imigrantes daquelas merdas de país? Eu coloquei aqui algumas respostas, né, que eu achei interessante, encontradas no jornal Sputnik, né, de alguns mandatários, né, algumas pessoas de alguns países, né. Por exemplo, um disse assim, né, dada a realidade histórica de quantos africanos chegam aos Estados Unidos como escravos, essa declaração explode com todos os comportamentos e práticas aceitos. Disse a porta-voz da UA, Eba Kalund. Isso é particularmente surpreendente, já que os Estados Unidos da América continuam a ser um exemplo global de como a migração deu origem a uma nação baseada em valores fortes de diversidade e oportunidade. O governo da... Eu nem sei que existia esse país, né? Botsuana, deve ser. Nem sei falar. Está se perguntando por que o presidente Trump deve usar um linguajar e palavra depreciativa ao falar sobre países com os quais os Estados Unidos da América tiveram relações bilaterais cordiais e mutuamente benéficas há tantos anos. Ele fez um comunicado que eles têm uma, tipo, uma ONU, né, uma coisa assim, da África, né? Fiquei sabendo essa semana. Então, isso sem falarmos, né, de toda a mídia mundial que caiu em cima, né, dele, incluindo a ONU, a UI e até alguns membros da OTAN e vários jornais do próprio Estados Unidos da América. Então, não é estranho? O cara está dando tiro no pé todo dia. É porque assim teria que ser. Entendem? Eu sempre digo, os Estados Unidos não estará presente até o final da profecia. Então, esse palco que vem sendo montado desde 2011, né? Agora todos os personagens predeterminados por Yahoo, né, darão um término à deplorável história, né, do homem ao querer buscar o seu autogoverno. Embora essa busca também faz parte do plano criado por Yahoo. Ao confiar em si, esquecer-se daquele que nos criou.
né? Como nós vemos lá em Jeremias 17:5. Assim diz Yahweh, maldito o homem que confia no homem. Então é maldito aquele homem que ouve outro homem, que confia em outro homem. E também é maldito o homem que faz da carne o seu braço, ou seja, aquele que confia em si próprio, e aparte o seu coração de amor. E a Yahushua HaMashiach cita, né, na supracitada passagem, versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, né, ele fala: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí ele está, obviamente, falando da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando vocês lerem a lista da fome, vocês vão entender por que eu afirmo isso. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Observe que ele primeiro diz que haverá nação se levantará contra nação e reino contra reino. Aí depois ele cita: e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Embora tenhamos conhecimento de que sempre ocorreram guerras, fomes, pestes, terremotos em todos os tempos, né? E a Yahushua, em sua resposta profética, né, coloca após o que ele chama da grande guerra, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mísero que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim do sistema de coisas. Ou seja, sempre tendo guerra, mas não se assustem, isso aí não é ainda o sinal final. Mas quando ele diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, ele está falando de um outro momento, e ele está, em outras palavras, falando de duas guerras que envolveriam praticamente todas as nações da Terra. Acreditando, né, que todo aquele que hoje enxerga tudo através dos olhos de Ruach HaKodesh, né, o que foi compilado desde a primeira palestra, né, vai servir de base, né, para o que vamos falar no quarto e último bloco. Nós vamos encerrar aqui este bloco para darmos início, então, ao quarto e último bloco. Quando vocês verem assim, clique na setinha para assistir ao bloco tal. Isso é porque embaixo de onde você está assistindo, eu vou criar um link que vai passar para o próximo vídeo, ok? Bom, meus irmãos, eu acredito, né, que esteja se tornando mais claro os motivos, né, de certos assuntos que eu acabei adicionando, né, na nossa palestra. Por que fomos tão lá atrás, né, para falar de algo que está ocorrendo hoje. Mas eu creio, né, que para o entendimento mesmo de que não é nada miraculoso, mas o Pai sempre trabalhou fazendo com que a própria humanidade criasse situações, os problemas, as invenções e tudo, né, para que o plano se concretizasse, né, e o homem chegasse ao ponto de quase destruir o planeta, né, comprovando que ele não consegue, né, porque não é para o homem esse trabalho, né, de governar a Terra. Esse trabalho é para o próprio Pai. O Mashiach vai governar, né, durante aquele tempo, vamos dizer, a transição, né? Ele vem para organizar todas as coisas, regenerar, derrubar os inimigos, todos. E nós vemos que após a segunda ressurreição, então ele entrega, né, ao Pai, quando finalmente ele mata, né, ou
destrói, na verdade, o último inimigo, que é a morte. E aí então, Yahoo será tudo em todos. No próximo bloco nós vamos então estar falando a respeito de algumas outras profecias, né? De algumas ocorrências, né? Que nós vamos ter que passar por elas, de que forma nós vamos passar por elas e qual o intuito, né, de tudo isso. E vamos descobrir que quando alguém gritar, sai correndo, levante-se e sai. Bom, meus irmãos, agora são 6h29 da manhã de sábado. Eu vou deitar um pouquinho. Não, eu vou primeiro mixar isso aqui. Aí eu deixo renderizando enquanto eu deito. Aí quando eu acordar eu vou escrever o último bloco, gravá-lo, depois mixá-lo, depois renderizá-lo, para que amanhã, até tipo 12h, 1h, eu já tenha entregue aos 41 que estarão presentes, que deram, né, me procuraram. 51 inscritos, mais 41 procuraram. 10 não vão receber nada. E eu espero que realmente isso possa edificar, né, o conhecimento de todos em relação aos tempos que estamos vivendo e a brevidade da iminente volta do nosso Rei Yahushua HaMashiach. Então, meus irmãos, grande beijo, teste de coração. Tenham um dia de paz, tranquilidade. Não adianta a gente ficar afobado, a gente tem que cultivar a paz interior. Como disse Shaul, o que depender de cada um de nós, tenhamos paz com todos. Claro que se o sujeito passar a te der um tapa na cara, você não depende de você ter paz com ele. Mas no que depender de nós, então, sermos criaturas dóceis, tranquilas como uma pomba, mas astutos como uma serpente. E não esqueçam de comprar a espada. Shalom, meus irmãos. Deixa eu parar por aqui, porque senão vai me dar sono e eu não vou conseguir mixar. Tá? O Kertov foi.